quem não me conhece, meu nome é André Miquelin, sou formado pela FAMERP desde 2007 e fiz toda a minha formação no complexo Funfarm FAMERP, desde a residência de cirurgia geral, residência de vascular, de angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular, e também fiz o meu doutorado sobre quimioembolização hepática para nódulos hepáticos de hepatocarcinoma. Então, o tema que eu vou abordar hoje seria a tromboflebite superficial, as linfangites, e a erisipela. É importante a gente abordar tratamento a laser para as feridas, principalmente porque toda úlcera aberta ela é uma porta de entrada para as linfangites erisipelas e úlceras infectadas. Ou seja, é necessário a gente fazer tratamentos adicionais nessas feridas, justamente para evitar a formação aí desse processo infeccioso. E nesses casos, olha, é isso que eu queria mostrar para vocês. É muito rápido, né? O laser para ferida. Então, o que eu utilizei aqui? O laser da plataforma Etera, a ponteira é a Long Pulse, e usei o modo Dynamics para conseguir criar esse efeito aqui de quantidade de pulsos rápidos, tá? E aí, o que eu vejo também? Ele tem um efeito bacteriostático, esse laser diminuindo muitas intervenções cirúrgicas nos casos de ferida. Então, é fundamental termos em mente que existe tratamento para ferida hoje com laser. Então agora a gente vai falar de tromboflebite superficial. Então a definição é uma condição bastante comum em que há trombose de veia superficial com ação inflamatória da parede do vaso dos tecidos adjacentes. A incidência nos Estados Unidos é de 123 mil pessoas por ano. Dessas, 96 mil são mulheres, ou seja, ela está intimamente ligada também a um processo de estase, que a gente vai comentar. Pensando assim, tromboflebite superficial, existe a etipopatogenia. Dentre elas, tem a tríade de Virchow, seria a hipercoagulabilidade, a estase venosa e lesão endotelial. Em relação à hipercoagulabilidade, a gente tem a trombofilia, que seria o gene da mutação do fator 5 de Leiden, neoplasias, contraceptivos orais, seriam causas de hipercoagulabilidade. E no caso de estase venosa, a gente tem as varizes, imobilização e pós-operatório. Em relação às lesões endoteliais, existem injeções endovenosas, soluções irritantes, drogas, medicações, contraste e as disfunções endoteliais. Em relação à doença de Mondor, são veias superficiais da parede anterolateral do tórax. A doença de Berger seria uma tromboflebite migratória e lesões endoteliais causadas também por traumas. Isso acaba acontecendo também. Então, na tromboflebite superficial, nós temos um quadro clínico que ele é de início súbito e vai persistindo de 1 a 2 semanas. Os sintomas costumam ser apenas locais em trajetos venosos superficiais. A dor é variável, que piora a movimentação. Pode ter uma hiperemia na região da flebite, fica bem vermelho, pode estar endurado, então essa hiperemia também é um diagnóstico diferencial, uma linfangite. Quando você apalpa
a varizes ali que está com tromboflebite, ela fica bem endurada. Há um aumento da temperatura no local onde está, né, o processo inflamatório, e pode dar edema, né, que pode atingir todo o corpo desse membro. Em relação à evolução, é benigna, ocorrendo regressão da reação inflamatória em 7 a 18 dias. O cordão fica duro e indolor e começa a formar aquelas colorações acastanhadas devido ao processo aí de dermatite. Então, no período de 2 a 3 meses, esse cordão desaparece também, podendo ocorrer uma recanalização dessa varizes. A tromboflebite superficial, ela, quando tem um envolvimento de coxa, pode estar relacionada em 40% desse paciente a ter uma trombose venosa profunda femoral quando há envolvimento da crosta da safena interna. Quer dizer o quê? Quando a tromboflebite já vai para a coxa, quer dizer que ela está indo para o território de transição da safena para veias profundas, no caso a femoral, onde fica, né, essa alteração que foi visibilizada no Doppler. Alguns relatos de embolia pulmonar com tromboflebite de safena interna em coxa. Não é o comum ter a tromboflebite causar uma embolia, né? Ela pode até virar uma TVP proximal, mas para a TEP já é um pouco mais difícil. Em relação ao diagnóstico, existe o quadro clínico para ser averiguado e os exames complementares, no caso um dúplex. O diagnóstico diferencial da tromboflebite superficial é aquilo que a gente tinha comentado, a linfangite. E não há sinal de trombo palpável aqui quando é uma linfangite. E os nódulos na pele subcutânea, esse eritema nodoso, a sarcoidose, sarcoma de Kaposi e vasculites modulares. Então, no tratamento da tromboflebite superficial, o que a gente vai utilizar? Primeiro, depende a extensão e a intensidade dos sintomas. Sempre colocar a perna para cima, posição Trendelenburg. Calor local, você pode estar utilizando compressa úmida, né, em casos que está bem quente, né, a flebite. Deambulação livre com períodos de repouso, então é bom esse paciente estar andando, se exercitando. Anti-inflamatórios e analgésicos podem ser utilizados, pomadas à base de heparina. E a compressão elástica, que também é importantíssimo para evitar até as recidivas desse quadro. Então, os tratamentos da tromboflebite, a gente tem os antibióticos, que não são indicados a não ser que esteja associado por causa de linfangite ou erisipela de colaterais. Anticoagulantes, quando você tem tromboflebites superficiais extensas, não uma tromboflebite pequena, uma embolia pulmonar, neoplasia e trombofilias. E em alguns casos você tem que fazer uma fleboextração ou uma ligadura da crosta da safena. Hoje em dia, praticamente a gente não indica mais esse procedimento por conta de outras técnicas aí que a gente pode estar utilizando ao invés da cirurgia aberta, né, convencional. Então aqui é uma região que está endurada, está vermelho, bem no trajeto aqui, se eu não me engano, da safena. A linfangite e a erisipela praticamente é a mesma patologia. Ela se caracteriza por essa vermelhidão. O paciente pode ter inchaço, dor, a perna fica quente, pode formar algumas áreas de bolhas e também o paciente
para começar a ter esses sintomas, ele pode ter febre, ter às vezes uma adinamia, e esse paciente provavelmente tem alguma porta de entrada para essa infecção. A linfangite, né, é um nome genérico para o processo inflamatório dos vasos linfáticos, independente da etiologia. Agora, a linfangite mais comum é causada pelo Streptococcus pyogenes, e nesse caso é a erisipela. Então, quando a gente tem esse germe que acomete, que é gram positivo, nós temos aquilo que a gente chama de erisipela. Então, erisipela, definição, é uma dermatite difusa causada pelo Streptococcus, causando linfangite e uma severa reação sistêmica. Então, quando a gente pega a parte de epidemiologia e prevalência, ela ocorre em todo o mundo, principalmente em regiões de clima quente, como é o nosso, e úmido. As pessoas de baixa renda familiar, né, com hábitos higiênicos menos favorecidos, acabam sendo mais acometidas. A maior frequência está na sexta e sétima década de vida. Aqui eu dou um adendo, principalmente em pacientes com idosos, começam a ter fragilidade na pele, então começa a ficar com a pele fina, começa a ter feridas, e aí é a porta de entrada também para esse tipo de patologia, essa infecção. A incidência é igual tanto em homem quanto mulher, isso aqui não muda, tá? Mas o que a gente tem que observar é que está aumentando também agora nas populações mais jovens. Bom, o quadro clínico e a evolução, primeiro que a gente tem que ter uma porta de entrada. Pode ser uma lesão micótica interdigital, pode ser uma micose também na unha, uma onicomicose, pode ser essas farpas, arranhaduras de gatos, às vezes usou sapato, teve bolha no pé, fez esses machucados. O período de incubação da erisipela é em média de 3 dias. E os sintomas são inespecíficos, como astenia, às vezes cefaleia, náusea e vômitos. E a febre é alta. Então, esses pacientes eles vão tendo esses sintomas e depois vai aparecendo os sinais. Então, o quadro clínico e a evolução dos sinais, assim, aquele eritema e calor no local, se espalha lateralmente e linearmente formando aquele popular vergão, né? Os pacientes falam, estou com um vergão na perna. Pode acometer os linfonodos regionais e dar aquelas linfadenites, e a febre permanece de 1 a 4 dias, pode chegar até 40 graus, e depois ela regride espontaneamente. Então, muitos casos acabam tendo a relação da febre e o eritema. Então, eles andam juntos nos casos de erisipela. Então, aqui algumas imagens de alguns pacientes com essas lesões, né, que há essa mudança de cor, né, você vê que forma essas regiões também de bolhas, né, e também pode fazer aquelas necroses nas peles por conta da lesão prévia e bolhosa. Então, muito comum, às vezes o paciente já ter já um processo mais de alteração da pele, então com essas feridas, esses machucados. Então, o quadro clínico e a evolução, né, da doença, quanto às lesões, a pele, devido ao inchaço também, fica em casca de laranja. Então, aquela pele que fica seca, né, fica descamativa, pode ter vesículas, bolhas, e quando tem bolha, né, tem aquele conteúdo líquido dentro, né, que pode ser citrino
ou sanguíneo mesmo, purulento ou misto. E isso daqui é altamente contaminante, ou seja, aqui fica, é como se fosse um meio de cultura mesmo, com muita bactéria, né? Então acaba ocorrendo nesses casos aqui que fica esse líquido acumulado. Então olha aqui, ó, esse líquido que a gente comentou forma aqui, ó, essa aqui é uma característica mais sanguínea, né? E lembrando que a porta de entrada tem relação, né? Então, aqui nesse paciente aqui, ó, o paciente já tem dermatite ocre, tem já uma dermatosclerose e ele tem uma úlcera, provavelmente venosa, que está sendo a porta de entrada para infecção. Esse outro caso aqui é uma erisipela, que tem esse eritema, e a gente observa aqui uma bolha também. Só que essa bolha tem um aspecto mais citrino, não tem aquela coloração igual essa, mais escurecida. E aqui que a gente fala, né, o líquido que tem dentro desse conteúdo aqui é bem infectante, então qualquer transmissão até intra-hospitalar ocorre, porque ele é cheio de bactéria. Olha aqui, ó, que ele parece uma laranja mesmo, né? Então você vê que a pele fica escamativa, ela fica essa luminosidade por conta do inchaço, né, da pele. Aqui nesse caso a gente vê também algumas alterações em relação à parte da fibrose que forma, uma dermatofibrose também. Você vê que esses pacientes aqui que faz ferida, começa a ter uma dificuldade de cicatrização também, por conta dessa fragilidade da pele. Então, o diagnóstico da erisipela, ele é basicamente clínico. Você não vai falar, olha, ele é visual. Você olha, você vai falar, olha, o paciente aparentemente é uma erisipela. As localizações mais frequentes são membros inferiores, 88%. Portadores de doenças crônicas, tipo insuficiência venosa crônica, linfedema. Às vezes o paciente fez esses traumas, né, esses pequenos traumas nas pernas, e aí entra a bactéria. Micoses interdigitais. Isso aqui é muito comum, principalmente devido ao nosso clima. E lembre lá no início que a gente falou que ele acomete mais regiões clima quente e úmido. Então, aqui é um local que fica, né, essas micoses interdigitais dentro do sapato, a meia, né, que os pacientes ficam úmido e também tem as micoses. Membros superiores está mais relacionado com aquela linfedemas pós-mastectomia, que aqueles esvaziamentos cervicais, né, linfonodais ali da região da axila também. Então isso daqui acomete também com erisipela. E pequenos traumas. Outros pacientes que podem ter também erisipela é paciente que faz hemodiálise, que fica com aquelas oclusões de veias centrais, aqueles braços inchados, né? E vai fazendo as punções da fístula e podem também, por conta do edema associado à punção, né, da hemodiálise, fazer a erisipela. E exames de acompanhamento, hemograma, exames inflamatórios, VHS e o PCR. É até interessante que nessas linfangites, às vezes o hemograma é normal, mas o PCR é muito alto, mostrando que também tem aquela característica inflamatória da doença, não só infecciosa, ela inflama bem mesmo. Então, das erisipelas, o que a gente observa? Que existem as complicações. As mais frequentes são as ulcerações e ela sempre tem recidiva. A erisipela sempre tem recidiva. E a erisipela de repetição causa linfedema. Acaba tendo
lesão desses vasos linfáticos e levando a linfedema. E aí, linfedema, eles vão ter sempre acumulado, né, um escurecimento da pele, forma aquela fibrose, né, da derme, e pode levar a abscessos também, então, e em alguns casos uma gangrena superficial, ou seja, a erisipela, como ela é um ciclo repetitivo, então ela vai e volta, né? Eu falo sempre que o paciente com uma ferida aberta vai ter recidiva da erisipela. O paciente que não está tratando um linfedema vai ter o quê? Vai ter ferida de novo. E aí é um ciclo essa doença. Então o paciente sempre está tendo essas complicações devido a essas infecções. Então o tratamento, a gente vai pensar o quê? Que é uma bactéria gram-positiva. Se ela é gram-positiva, para tratamento ambulatorial, a gente tem a penicilina benzatina. E aí tem a possibilidade de estar utilizando 1.200.000 unidades via intramuscular. Depende também do peso. O paciente mais obeso, você faz 2 doses da bezetacil, tá bom? Agora, grandes erisipelas, pacientes que necessitam de internação, aí não tem jeito. Nós utilizamos a penicilina cristalina. Infelizmente, devido à falta no mercado, ou mesmo, eu imagino que alguma questão relacionada à sífilis também, tem muita restrição da penicilina cristalina. Hoje não usa mais, não está tendo no mercado. Tanto é que a gente utilizava uma dose, geralmente de 4, né, 4, que é que eles colocam, né, 30.000 unidades por dia, né? Na verdade aqui a gente pode ser uma dose maior, que a gente usa 4.000 de 4 em 4 horas, né, dependendo da patologia. Agora, existem os pacientes que são alérgicos ao grupo das penicilinas, aí tem que utilizar outras medicações, por exemplo, a eritromicina, de 2 a 4 gramas via oral, e também a clindamicina, a sulfa, que são outras medicações para serem utilizadas em relação a essa patologia. Então, erisipela, o tratamento é sintomático, né? Antitérmicos, em alguns casos pode ser utilizado anti-inflamatório e antibiótico. E eu gosto muito de usar também a terapia de compressão elástica, principalmente para melhorar o retorno venoso e linfático. A elevação dos membros inferiores também ela é possível de estar sendo utilizada. O paciente fazer repouso, no caso. Como eu comentei, antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios para melhorar os sintomas. Antihistamínicos são interessantes, principalmente porque, lembrando que muitas dessas erisipelas são por coceira. Pensa assim, paciente com insuficiência venosa crônica, com varizes, por exemplo, ele tem muito prurido na perna. E ele coça com a unha, e a unha também é um local, né, que infecta, né? Então você tem aqui um quadro de prurido devido a uma doença prévia, né, no caso da insuficiência venosa crônica. Então, antihistamínicos nesse momento é interessante porque a pele fica bem seca, ela vai dar mais prurido. E tratamento sistêmico das dermatomicoses, né? Então, assim, enquanto você não melhorar as portas de entrada, continua a ter o acometimento dessa infecção. Então, o tratamento das lesões cutâneas, lesões mínimas sem vesículas ou bolhas, hidratação, quando é uma erisipela menor. Agora, quando tem grandes bolhas, com aquele líquido claro, você pode estar realizando a drenagem dessas bolhas e hidratando a pele.
Aqui eu gosto muito dos curativos, né? E eu particularmente utilizo a compressão elástica sobre esse curativo, principalmente para desinchar a perna. E lesões infectadas, né? Aqueles casos que a pele fica já com aquela necrose, ou mesmo tem alguns pequenos abscessos aqui na pele, esses infiltrados, aí no caso não tem jeito, aí tem que realizar um desbridamento cirúrgico. Lembra que é umas feridas muito dolorosas, então o paciente ele necessita de uma anestesia para poder, e é uma área muito extensa, né? Não dá para fazer. Geralmente esses pacientes pegam, acometem toda a perna, então tem que ter aí mais possibilidade desses tratamentos. Então, tem que tratar as recidivas com limpeza e higiene da pele. Então, você tem que cuidar dessa pele desse paciente. Tratar as micoses, que são a porta de entrada também. O tratamento da insuficiência venosa crônica, né, e linfedema, que entra nos melhores tratamentos, compressões elásticas, ou mesmo paciente com uma safena incompetente, dilatada, talvez uma cirurgia. A penicilina benzatina, que a gente utiliza, né, 1.200.000 unidades, a cada 21 dias como uma profilaxia, e a gente pode utilizar isso por 6 meses, principalmente em pacientes diabéticos. O paciente diabético ele necessita de uma profilaxia pelo risco de recidiva da doença. E relembrando aqueles que têm alergia à penicilina, você pode estar fazendo a eritromicina a cada 12 horas por 10 dias, num mês, né? Você fazer isso. E a sulfa a cada 10 dias por mês. Isso aí pensando em paciente com um quadro de infecção de repetição, tá? Então quem tem alergia à penicilina vai usar a eritromicina ou a sulfa, tá? Para poder estar tendo aí esses tratamentos adicionais. Então, aqui eu vou mostrar o que a gente faz. O laser ajuda muito para tratar as feridas. Então aqui é uma ferida aberta, já era uma ferida maior que vem sendo tratada com laser. A princípio aqui era até uma necrose, tá? Então, o que acontece? O tratamento de feridas a laser seria também para diminuir as recidivas dessas feridas. E nos tratamentos de ferida a laser, a gente pode usar o resfriador junto, e é uma ferida mais superficial. Então hoje eu venho fazendo muito em erisipelas, que tem aquelas feridas menores, o laser, justamente nos tratamentos ambulatoriais, né? Que o paciente não fica internado, nada. É uma grande possibilidade de tratamento. Aqui outra. Você vê que é bem funda essa ferida, tá? E aí a gente usa o laser aqui para melhorar a cicatrização. Também pensando em diminuir a recidivas das infecções. E a onicomicose. A onicomicose é uma porta de entrada de infecção. Então, o tratamento dela seria interessante. E em alguns casos, eu utilizo o laser também já nas micoses interdigitais. O que acontece? O paciente chega no consultório, né, vascular, e ele tem onicomicose, micose, né? A minha esposa é dermatologista, então a gente acaba tratando também, utilizando laser em algumas micoses interdigitais para secar um pouco
essa região que fica úmida, e o tratamento, né, com ou tópico ou via oral para micose e onikomicose. Então, é isso, pessoal. Eu vim falar um pouquinho, né, dos tratamentos que a gente tem em relação às feridas, né, com os casos de erisipela, pensando também que a gente está fazendo uma profilaxia com os tratamentos a laser, ajuda. Então, se vocês gostarem do meu conteúdo, puder estar conversando com os outros vasculares, ou você que é residente, eu agradeço, tá? E agradeço também uma aula longa aí, de vocês estarem acompanhando até o final. Acredito que tem bastante coisas interessantes que a gente acaba não vendo de outra forma. Tá, trata erisipela interna. Olha a possibilidade que a gente tem de tratamentos desses pacientes, né? Então, eles são pacientes vasculares, eles vão no nosso consultório vascular e a gente pode estar oferecendo para esses doentes outros tratamentos adicionais que eles acabam aceitando, querendo, porque ninguém oferece. Então, ele interna com erisipela, interna de novo. Então, a gente tem que cuidar para evitar essas recidivas. Tá joia? Então, um abraço a todos e até mais.